Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos assistir hoje uma videoaula sobre introdução à histologia. Eu vou falar aqui dos 4 tipos básicos de tecidos que compõem o corpo humano. Então, o objetivo dessa aula é fazer você aprender a distinguir, a diferenciar esses 4 tipos de tecidos, bem como compreender as principais funções deles. Então, depois dessa videoaula, você pode montar o seu mapa mental para os seus estudos na sua graduação, ou mesmo quem está estudando para o Enem, porque este sim é um conteúdo de Enem também, de biologia. Então, vamos lá para essa videoaula. Muito bem, então vamos à introdução à histologia humana. Vou pegar aqui, passar aqui o slide, deixa eu só pegar a minha contadora laser, que fica melhor, e vamos lá. Quando nós falamos em histologia, nós estamos falando da ciência que estuda os tecidos biológicos. E aí você precisa entender. Quando eu falo de tecido biológico, estou falando do agrupamento de células especializadas e que trabalham juntas para realizar uma função específica. Então, vamos passar rapidamente pelos níveis de organização da biologia, níveis de organização estrutural do corpo, para entender bem onde o tecido está encaixado. Então, temos aqui uma célula qualquer. Quando estudamos as células, estamos falando ali de organelas, de membrana, esta é a ciência chamada citologia. Quando as células se agrupam para exercer uma função, temos então os tecidos, aqui representado na figura. E o corpo humano é constituído de 4 tipos básicos de tecidos que já veremos a seguir. Estes tecidos, estas células, por sua vez, agrupadas, e os tecidos diferentes agrupados, vão dar origem aos órgãos. Coloquei aqui estômago, intestinos, mas enfim, pense, todos os nossos órgãos são formados pela junção desses diferentes tipos de tecidos. E, finalmente, quando os órgãos diferentes se juntam, temos a formação dos sistemas do corpo. O que é que são sistemas? Sistema digestório, sistema respiratório, sistema urinário e etc. Então, nós precisamos entender aqui que estudar os tecidos é estudar a arquitetura do corpo humano, tá? E essa arquitetura é o que dá origem a todos os órgãos e sistemas no nosso organismo. E olha, quero abrir um parênteses para dizer, tecidos saudáveis são agrupamentos de células e estas células trabalham em cooperação mútua umas com as outras. Elas não trabalham em prol de si mesmas, mas sim em prol do conjunto, das amigas, das vizinhas, que são as outras células. Porque uma vez que uma célula de determinado tecido resolver trabalhar por conta própria, teremos problemas. Teremos algum processo patológico instalado aí, tá? Ou quando algumas células se tornam disfuncional. Vamos seguir. Como disse, apesar da grande complexidade que o corpo humano tem, nós somos formados por apenas 4 tipos básicos de tecidos, que são tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. São apenas 4 tipos de tecidos que nós podemos estudar. Obviamente que dentro de cada um há as suas classificações, subdivisões, e o intuito dessa aula é trazer a vocês aí o panorama geral, tá? Então, esses 4 tipos de tecidos que, quando se juntam, dão origem aos órgãos, que, por sua vez, dão origem aos sistemas, como a gente acabou de ver. Todos esses tecidos são formados, olha aqui, ó, por células especiais envolvidas por líquido intersticial e ou matriz extracelular. Vamos entender melhor isso aqui? Então, eu tenho aqui um slide onde nós estamos vendo um tecido qualquer. Células dispostas ali, umas do lado das outras, e nós temos um espaço entre elas. Como vocês podem ver aqui, esse espaço pintadinho de bege. Esse espaço, comumente chamado de espaço intersticial, porque está entre as células, ele é banhado por líquido. Líquido este, fluido, que nós chamamos de líquido intersticial. Bom, gente,
E tem líquido nesse espaço, não é novidade. Nós temos líquido fora da célula, dentro da célula, como aqui nós podemos ver, né? O líquido intracelular. Célula está afogada, mergulhada no meio da água, no meio do líquido. Então, este líquido intersticial, o que tem nele? Nutrientes, resíduos metabólicos, várias substâncias que precisam sofrer difusão, serem transportadas para entrar na célula, sair da célula. Mas eu quero trazer aqui para vocês um conceito um pouco maior, a matriz extracelular. Então, existe um tipo de tecido em nosso corpo, inclusive dos 4 que eu acabei de mencionar, é o tecido conjuntivo, tecido que tem a matriz extracelular muito desenvolvida. E aí fica aquela confusão. Peraí, professora, mas o que é o líquido intersticial? O que é a matriz extracelular? É a mesma coisa, não é? Estou confuso. Vamos descomplicar isso aqui. Líquido intersticial é o fluido que preenche os espaços entre as células nos tecidos. Espaço entre as células nos tecidos é esse espaço que eu falei, espaço intersticial. Então, líquido é esse fluido que preenche. Já a matriz extracelular constitui numa rede complexa de macromoléculas, como proteínas e polissacarídeos. Os polissacarídeos, carboidratos, que formam um arcabouço estrutural para os tecidos. E aí, a gente entende assim, o líquido intersticial está imerso nessa matriz, proporcionando um meio para a difusão de moléculas e para a comunicação entre as células. Professor, ainda não está claro. Vamos fazer uma analogia que vocês sabem que eu adoro, porque é assim que a nossa mente consegue absorver, às vezes, alguns conceitos mais complexos. Vamos imaginar que esse espaço intersticial seja um prato de sopa. Você vai pensar numa sopa agora, certo? Uma sopa bem gostosa, com bastante pedacinhos de coisas aí. Então, imagina, o espaço intersticial é esse prato de sopa. A parte líquida da sopa, o caldo da sopa, é o líquido intersticial. Esse líquido intersticial é rico em íons ou sais minerais, nutrientes, resíduos metabólicos, enfim, pequenas estruturas químicas que estão dissolvidas como solutos ali no meio desse líquido intersticial. Já a matriz extracelular, neste prato de sopa, seriam os pedaços de legumes, o macarrão, os pedaços de carne, né? Vamos pensar numa sopa bem nutritiva, que tem macarrão, que tem carne, que tem legumes. Então, a matriz extracelular, ela abrange um pouco mais, ela fala desses solutos maiores, das proteínas, dos polissacarídeos, entende? Então, você vai imaginar esse espaço intersticial constituído desta forma. Então, tecido conjuntivo, por exemplo, ele tem uma matriz extracelular muito desenvolvida. Significa que, além do líquido intersticial, né, do caldo, tem o quê? Muitas macromoléculas, tudo bem? Então, existem tecidos que podem ter o líquido intersticial, mas não ter esta matriz tão bem desenvolvida, né? E aí seria como um caldo, e não uma sopa com pedacinhos como eu exemplifiquei para vocês aqui, tá legal? Vamos seguir e ver um panorama geral de onde esses 4 tipos de tecidos estão localizados. Então, eu tenho, a começar pelo tecido nervoso. As setas aqui apontam para o encéfalo, olha aqui, ó, aponta para o encéfalo, para a medula espinhal, para nervos periféricos, que são as estruturas que constituem o tecido nervoso. Tecido epitelial, a seta aponta para a pele, obviamente todo mundo logo já pensa epitelial em pele, mas também aponta para o interno, a região interna do meu corpo. Está apontando aqui, por exemplo, para o intestino. Sim, porque eu tenho tecido epitelial não apenas revestindo a superfície do meu corpo, mas também revestindo o meu corpo internamente, já vamos ver melhor isso aí. Tecido muscular, obviamente apontando para o músculo, para o coração, porque o coração é um órgão muscular, e, por exemplo, aqui para um órgão interno, porque os nossos órgãos internos também possuem tecido muscular, tá? Então, os músculos não estão somente conectados ao meu esqueleto, os músculos estão
também dentro do meu corpo, como, por exemplo, presentes no estômago, enfim, nos órgãos em geral. E, por fim, o tecido conjuntivo, que está mais amplamente distribuído pelo meu corpo. Nós temos a seta apontando para o osso, para o tecido adiposo ou gordura subcutânea e para um tendão. Então, o tecido conjuntivo, ele tem uma subdivisão um pouco mais complexa e ele está mais largamente distribuído pelo nosso organismo. Vamos agora ver características especiais de cada um deles. A começar pelo tecido epitelial. Todos nós pensamos em epitelial, já falamos em pele, mas o tecido epitelial não é somente a pele, a epiderme humana. Ele reveste toda a superfície externa e interna do meu corpo. Pega essa visão. Interna do meu corpo. Tudo que se aproximar do meu corpo, que penetrar ou que sair, deixar o meu corpo, entra em contato com algum tipo de tecido epitelial. Gente, todas as cavidades que existem em nosso corpo. Pensa aí, todas as cavidades, todos os buraquinhos que tem no nosso corpo são revestidos internamente por um tipo de tecido epitelial, tá? É isso que quer dizer, tudo que se aproxima, penetra e deixa meu corpo. Pega essa informação. E qual é a característica do tecido epitelial? As células são poliédricas, ou seja, elas têm uma forma mais geométrica e estão firmemente aderidas umas às outras, ou que nós chamamos também de justapostas. Minha mão aqui, essa mão aqui, ó, é uma célula. Aqui é outra. No tecido epitelial, estas células estão muito unidas umas às outras, firmemente aderidas, certo? Estão muito próximas. Justamente, gente, porque se tecido epitelial tem essa função de revestir, um revestimento, as células precisam estar bem juntinhas. Você tem o piso da tua casa, é o revestimento do chão. Faria sentido o pedreiro colocar um piso aqui, deixar um espaço, colocar só com contrapiso um espaço, colocar outro piso ali, outro lá, outro lá? Não. Porque para ser um revestimento, cada lajota aí do piso tem que ficar bem coladinho uma na outra, com rejunte entre elas. E é assim que o tecido epitelial ele deve ser, né? As células muito aderidas umas às outras. Funções básicas. Tecido epitelial tem função de proteção e revestimento. Por exemplo, a nossa pele, a epiderme humana, a camada mais superficial da nossa pele. Absorção de moléculas. Como eu disse, o tecido epitelial reveste todas as cavidades internas do meu corpo. Intestinos, por exemplo, são órgãos ocos. Os nossos órgãos ocos, certo? Você corta o órgão, tem uma cavidade lá dentro, internamente eles são revestidos por tecido epitelial, por um tipo, né, de tecido. E nos nossos intestinos, o que que acontece? Absorção de moléculas, absorção de nutrientes, que é função do epitelial. Secreção, glândulas. As glândulas em meu corpo, glândulas endócrinas, glândulas exócrinas, né? Elas produzem e secretam algum tipo de fluido, tá? E as glândulas são constituídas de tecido epitelial, tá? Se você pensar em glândula sudorípara, ela produz e secreta um fluido chamado suor, né? Então, ela é constituída ali de tecido, de um tipo de tecido epitelial. Percepção de estímulos, epitélio olfatório e gustativo. Então, estes epitélios que percebem o sabor, que percebem o odor, são epitélios que captam esses estímulos do ambiente. Importante dizer aqui, gente, importantíssimo. Não perca agora essa informação. Só é possível que o tecido epitelial tenha essa função de percepção de estímulos do ambiente, né? O sabor e o odor, porque existe tecido nervoso conectado ao epitelial também. Gente, o tecido nervoso é ele que coordena a atividade dos outros três tecidos. Sem um tecido nervoso muito bem estruturado, as coisas não acontecem. Então, é importante dizer que aqui a percepção de estímulo, ela acontece mediante, né, a função do tecido epitelial, mas se não tiver tecido nervoso conectado, a coisa não acontece. Contração, eu coloquei aqui por último, porque não é uma característica específica do epitelial, contração. Mas, nas glândulas mamárias femininas, no processo de amamentação, quando a mulher está amamentando,
Existem células ali na glândula mamária, chamada de células mioepiteliais. E estas células, inclusive o prefixo mio, já me dá esse entendimento, que eu estou falando meio que de contração, são células que têm a função de contrair muito levemente para contribuir com a liberação do leite materno, tá? Com a excreção desse leite materno. Mas é importante entender, é uma característica muito específica destas células mioepiteliais da glândula mamária. Tudo bem? Então, guarda essa informação. Tecido conjuntivo. Já o conjuntivo, ele também é chamado de tecido conectivo. Por quê? Gente, o que é que significa conectivo? Conecta tecidos diferentes. E é essa característica muito marcante do conjuntivo. Ele tem essa capacidade de conexão. É formado por células especiais, uma variedade de células, e grande quantidade do quê? De matriz extracelular. Então, veja, eu tenho uma característica muito marcante no tecido conjuntivo. Matriz extracelular muito desenvolvida. Prato da sopa, com caldo e com os pedacinhos. Lembra que eu falei? Quem são essas macromoléculas, as proteínas do tecido conjuntivo, as principais? Fibras colágenas, fibras elásticas e fibras reticulares. O famosão colágeno está presente no tecido conjuntivo. E o tecido conjuntivo, ele tem também a função de promover e manter a forma do meu corpo, além de fornecer preenchimento. Então, aqui do lado, uma figura mostrando, né, uma esquemática mostrando como é o tecido conjuntivo. Veja aqui, para que eu tenha uma matriz extracelular muito desenvolvida, eu preciso que as células estejam mais afastadas umas das outras. Então, essa é uma característica marcante do conjuntivo. O epitelial, as células estão juntinhas, o conjuntivo, elas estão mais afastadas, o que confere, então, um maior espaço intersticial e, portanto, ali temos mais líquido intersticial e mais matriz. Pegou a visão? Exemplos de tecidos conjuntivos. O sangue humano é um tipo de tecido conjuntivo. E nossos ossos também são tipo de tecido conjuntivo. É difícil conceber. Professora, mas o sangue? Ora, o sangue não possui células? Hemácias, leucócitos e plaquetas? Uma vez que tem células, tem um tecido ali. No entanto, essa matriz extracelular, né, no sangue é líquida. O sangue é uma estrutura líquida. Já os ossos, eles também são tecidos, porque eu tenho células ósseas. E a matriz extracelular do osso, ela é sólida. Essa é a diferença, né? É aí você ter uma matriz extracelular mais rígida, menos rígida, e assim por diante. As cartilagens, tendões e ligamentos. Olha que interessante, o tendão é uma estrutura que conecta o músculo ao osso. Ligamento conecta um osso a outro osso. Tá vendo que eu estou usando a palavra conecta? Porque é função de tecido conjuntivo. A derme, que é a camada intermediária da nossa pele, também é um tipo de tecido conjuntivo. E o tecido adiposo, que, né, a nossa hipoderme, por exemplo, é o que nós também chamamos de gordura subcutânea, constituída de tecido conjuntivo. Veja, o tecido adiposo é um tipo de tecido conjuntivo, justamente porque o adiposo preenche, o adiposo sustenta, dá a forma. Olha que interessante. Então, já comece a distinguir aí na sua cabeça as principais diferenças de epitelial e de conjuntivo. Já o tecido muscular já é formado por células capazes de realizar o quê? Contração. Palavra-chave do muscular, contração. Porque não era tanto lá do epitelial, era muito específico só das células mioepiteliais, né? Por que tecido muscular é especializado em contração? Porque dentro das células existem grande quantidade de proteínas contráteis, com essa capacidade de contrair e relaxar. E, consequentemente, células capazes de contrair geram o quê? Movimento, né? Então, gente, contração e movimento são as palavras-chave para você pensar em tecido muscular. E o muscular é subdividido em músculo estriado esquelético, musculatura conectada ao nosso sistema esquelético, músculo estriado cardíaco, coração é uma bomba contrátil e propulsora, tá? O miocárdio, músculo cardíaco, e músculo liso,
que vai ser encontrado dentro do nosso corpo, constituindo nossos órgãos internos. Porque se você pensar, um estômago precisa fazer movimento para o processo digestório acontecer. Logo, se ele precisa fazer movimento, que tecido que vai ajudar ele a fazer esse movimento? Musculatura, que no caso é a musculatura do tipo lisa. Intestinos precisam fazer movimento para empurrar o bolo fecal. Se precisa fazer movimento, quem vai ajudar esse movimento? Tecido muscular, mais especificamente, músculo liso também, ok? E, por fim, tecido nervoso, deixei por último e não menos importante, porque eu já trouxe aqui essa informação. O tecido nervoso é o que coordena todos os outros. Ele é composto por células capazes de gerar e conduzir impulsos elétricos e químicos. Coloco aqui a célula que eu julgo ser a mais linda no nosso corpo, que é o neurônio. Entenda, neurônio é a célula mais abundante no tecido nervoso, mas não é a única, tá? Então, nós estamos vendo um panorama geral, teremos aulas sobre cada tipo de tecido, aí nós vamos abordar quem são estas outras células, tudo bem? Mas o neurônio é aí a mais abundante. O tecido nervoso é a base estrutural do sistema nervoso, tá? Então, é a base do sistema. Sistema nervoso é formado pelo encéfalo, aqui de vermelhinho, medula espinhal e essas linhas azuisinhas aqui ou roxinhas, nervos periféricos, tá? E aí você estuda isso em anatomia humana, em fisiologia, né? Sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central, periférico, aí já é um estudo de anatomia, também na fisiologia. O sistema nervoso, falando de sistema agora, por sua vez, é responsável pelo quê? Por receber, interpretar e responder a estímulos, coordenando as funções do corpo. Então, se o sistema nervoso é feito de tecido nervoso, compete a este tecido nervoso proporcionar essa possibilidade de que nós tenhamos a capacidade de receber estímulo do ambiente. Então, calor, pressão, dor, eu consigo sentir, eu consigo interpretar, porque quem interpreta é tecido nervoso, a interpretação está relacionada ao nosso encéfalo, tá? Entender, olha, coloquei a minha mão numa chapa quente, tá queimando a minha mão, certo? Você recebe o estímulo, esse estímulo é captado por nervos periféricos, você interpreta, ou seja, lá no seu encéfalo, você vai entender que, opa, tá queimando, e responde a estímulos, ou seja, contrai a musculatura estriada esquelética, tira a mão daí, porque tá queimando, está machucando sua mão. Então, eu estou dando um exemplo aqui, né, para vocês, muito geral, obviamente, porque para estudar isso, você tem que se aprofundar lá na fisiologia, no sistema nervoso, para entender direitinho todos os detalhes, óbvio, de como isso funciona. Mas é assim que o tecido nervoso atua. Sem ele, não há trabalho eficaz do epitelial, do muscular, do conjuntivo, de um modo geral. E aí você consegue também perceber o quanto que, de repente, uma lesão de tecido nervoso pode ser grave para o bom funcionamento do corpo como um todo, porque ele é o mestre que coordena as atividades dos outros três tecidos, não é? E aqui nós vamos ver um pequeno segmento de intestino delgado. Então, essa figura linda mostra um pedacinho do nosso intestino delgado. Acompanhem comigo. Aqui é o caminho por onde o alimento digerido passa, é a cavidade, o lúmen intestinal, tá? Veja que, revestindo internamente esse intestino, nós temos um tecido epitelial, revestindo essa cavidade intestinal. Logo abaixo do tecido epitelial, esse rosa claro, temos aqui, olha, um tecido conjuntivo. Normalmente, abaixo do tecido epitelial, sempre tem um tecido conjuntivo. Eu costumo falar, gente, que o tecido epitelial é o revestimento, não é? É o piso. E o tecido conjuntivo é o contrapiso. Já fez construção aí na sua casa? Primeiro prepara o contrapiso para depois assentar o piso, né? Então, o epitelial é o piso principal que reveste células bem unidas e o conjuntivo embaixo é o contrapiso. Aí nós vemos que nós temos glândulas anexadas aqui, né, conectando o conjuntivo epitelial. Temos camadas de músculo liso,
3 camadas aqui de musculatura lisa, porque o intestino precisa fazer movimento, nós chamamos inclusive de movimentos peristálticos. Temos mais uma camada de tecido conjuntivo aqui, ó, separando os musculares, porque tecido conjuntivo tem função de conexão, sustentação, preenchimento, e redes de nervos periféricos aqui em amarelinho, chegando a estes tecidos. Então, veja aqui nessa figura a íntima relação do tecido nervoso, representado pela rede de nervos, com os nossos outros tecidos. E vasos sanguíneos, obviamente, que são, né, conduzidos ao longo de todo o meio intestino, obviamente, porque ele precisa ser vascularizado, e chega ali principalmente através do tecido conjuntivo. Então, nessa figura, captamos a informação de que a maioria dos órgãos contém todos os 4 tipos de tecidos. As camadas, por exemplo, da parede do nosso intestino delgado, fornecem um bom exemplo de tecidos que se unem para formar um órgão. E para finalizarmos, momentos finais da aula, para você montar teu mapa mental, funções básicas dos tecidos, palavras-chave para você memorizar e saber diferenciá-los. Tecido epitelial, ele reveste, protege, absorve, secreta. Palavras-chave que resumem as suas funções. Tecido conjuntivo, conecta, sustenta, preenche e mantém formato. Essas são características aí que diferenciam o conjuntivo do epitelial. Já o muscular, movimento, contração e relaxamento. Se contrai e relaxa, proporciona movimento. Isso é função principalmente do muscular. E, finalmente, o nervoso, que tem a função de percepção de estímulos do ambiente, interpretação e resposta. Muito bem! Então, se você precisar também, dá aquele print na tela para você guardar essas palavras-chave e finalizamos a nossa aula de introdução aos tecidos. O objetivo foi fazer esse panorama geral. Galera, eu espero que essa aula tenha ajudado, tenha elucidado o seu aprendizado, se você está na graduação, se você está estudando para o Enem. E eu quero dizer para vocês que vocês podem me encontrar também lá no Instagram, professora_Lígia_Marinho, e ali a gente conversa por direct, eu dou várias dicas também através dos stories. Siga-nos aqui no canal, compartilhe esse vídeo para quem possa interessar. Combinado? Se te ajudou, pode ajudar muitas outras pessoas. E não deixe de comentar se você achar que tem alguma informação que você quer acrescentar ou que você quer também tirar suas dúvidas. Coloque aqui. Te espero na próxima aula. Sucesso nos estudos. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.